E aí, meu povo, tudo bem? Vamos começar então aí as discussões do PET de mais uma semana. Hoje nós estamos na semana 3 do volume 2 do PET. Para o segundo ano do ensino médio, o PET traz falando sobre as propriedades coligativas, principalmente sobre a crioscopia. Então, vamos dar uma olhada aí o que é a tal da crioscopia. O conceito de crioscopia é que ela é uma propriedade coligativa que estuda o abaixamento do ponto de congelamento, ou seja, o ponto de fusão de um solvente pela adição de um soluto não volátil. Então presta atenção aqui que nós estamos falando de abaixamento do ponto de congelamento. Quer dizer, a temperatura para congelar uma determinada solução, ela deve ser menor do que a temperatura para congelar o solvente puro. Então, por exemplo, se eu tiver só água pura, né, uma forminha de gelo, por exemplo, ela vai congelar numa certa temperatura, se for ao nível do mar, 0 graus Celsius. Agora, se eu coloco ali, por exemplo, água com açúcar, água com suco de limão, água com sal, por exemplo, aí o ponto de congelamento dela vai ser bem menor e aí eu não vou ter a possibilidade de congelar essa água a 0 graus Celsius. Eu teria que para a temperatura abaixo de 0 graus. Por isso, por exemplo, que lá no continente antártico, né, nos polos, por exemplo, a gente ainda tem, mesmo a temperatura ali atingindo menos 10, menos 20 graus Celsius, a gente ainda tem a água no mar líquida, tá? Porque justamente pela adição desse soluto não volátil, que pode ser, no caso aí, o cloreto de sódio, que é igual tem na água do mar, né, o sal de cozinha, ou até mesmo a sacarose, que é o açúcar. Qual é a diferença básica entre você adicionar aí o cloreto de sódio, que tem a fórmula NaCl, e a sacarose, que tem a fórmula C12H22O11? Basicamente, a diferença é que a sacarose ela é uma substância covalente. Então, se eu colocar 1 mol de sacarose, ele vai ter 1 mol de sacarose dissolvido. Já como a substância cloreto de sódio é iônica, se eu colocar 1 mol dele, ele separa Na+ e Cl-, eu vou ter 2 mol de partículas dissolvidas. E aí, o que isso influencia na crioscopia? Como a gente já está vendo já 2 semanas atrás, se eu aumento a quantidade de soluto numa solução, eu aumento as interações. Aumentando essas interações, eu aumento, nesse caso, a dificuldade para formar o gelo. Então, você vai ter mais dificuldade para a formação do gelo ou para a passagem do estado líquido para o estado sólido. Isso quer dizer que eu vou ter que abaixar mais a temperatura para que ocorra a fusão, para que ocorra a transformação do estado líquido para o estado sólido, tá? Importante falar que, assim como todos os outros efeitos coligativos, o efeito ele depende só do número de partículas presentes. Então não interessa se é sal ou se é açúcar. Se o número de mol dos dois for igual, você vai ter o mesmo efeito. Mas é lógico que, aumentando o número de partículas, você aumenta o efeito crioscópico. Quer dizer, fica mais difícil de congelar, ok? Agora nós vamos fazer os exercícios do PET, alguns, para a gente poder aplicar esses conceitos que a gente viu aqui rapidamente em alguns exercícios. Vamos ver? Então, pessoal, o primeiro exercício que eu trouxe aqui é justamente o exercício número 1 do PET dessa terceira semana, tá? E ele fala pra gente o seguinte: por que a adição de certos aditivos na água dos radiadores de carro evita que ocorra o superaquecimento da mesma? Então, quando eu adiciono o aditivo lá na água dos radiadores, eu evito o superaquecimento da mesma e também o seu congelamento, se a gente estiver falando aí em países que têm temperaturas muito baixas ou regiões que têm temperatura muito baixa, o aditivo ele serve tanto para evitar o superaquecimento quanto para evitar o congelamento, quando comparado com a água pura. Aí, tudo isso tem a ver com os efeitos crioscópicos, que a adição desse aditivo, né? Quando eu coloco aí o aditivo, ele vai trabalhar aí na crioscopia, né? Nesse caso, ele faz com que a temperatura de fusão fique menor, e ele trabalha na ebulioscopia, que é o que a gente viu na semana passada, que faz com que a temperatura de ebulição seja maior. Ou seja, a água ela consegue, por exemplo, chegar a uma temperatura maior que 100 graus Celsius sem ferver.
Isso porque se a água ferver, né, se ela chegar a evaporar, isso prejudicaria o motor do carro, porque o sistema de arrefecimento, né, o sistema de resfriamento do carro, necessita desse fluido líquido, tá? Então, aí ele fala aqui na letra A o seguinte, ó, porque a água mais o aditivo formam uma solução que apresenta ponto de ebulição e de fusão maiores que o da água pura. Qual que é o problema aqui? Quando a gente coloca o aditivo, ele faz o ponto de fusão diminuir. Então você vai ter menor ponto de fusão, uma temperatura mais baixa para congelar. E o ponto de ebulição ele faz aumentar. Então você vai ter uma temperatura mais alta para fazer ele entrar em ebulição. E aqui ele fala que apresenta ponto de ebulição e de fusão maiores. O problema dessa aqui é esse maiores. É o ponto de ebulição maior e o ponto de fusão menor. Então essa aqui está falsa, ok? Vamos lá. Porque a solução formada por água mais aditivo apresenta pressão de vapor maior que a água pura, o que causa um aumento no ponto de ebulição e de fusão. De novo, ele fala o aumento do ponto de ebulição e de fusão, já estaria errado. E aqui também, ó, ele põe aqui para mim que quando eu coloco o aditivo, ele gera uma pressão de vapor maior. Isso está errado, tá? Quando eu ponho o aditivo, eu aumento as interações entre a água e o aditivo. E aumentando as interações, a tendência é diminuir a pressão de vapor. Então, a pressão de vapor vai ser menor, né? Esse aqui também, então, tá falsa. Letra C. Porque o aditivo reage com a superfície metálica do radiador, que passa, então, a absorver energia mais eficientemente, diminuindo, portanto, os pontos de ebulição e fusão quando comparados com a água pura. Aqui não tem muito a ver, né? O aditivo ele não influencia na superfície metálica, ele tem uma influência no ponto de fusão e ebulição da água, tá certo? E além disso, ele também fala aqui que diminui o ponto de fusão e ebulição. Tá falso aqui. Letra D. Porque o aditivo diminui a pressão de vapor da solução formada com relação à água pura, causando aumento no ponto de ebulição e diminuição no ponto de fusão. Beleza, essa aqui é a nossa alternativa correta. Pelo que a gente já tinha discutido, né? Adicionando o aditivo, diminui a pressão de vapor porque aumenta as interações. E quais os efeitos? São os efeitos ebulioscópicos e crioscópicos. Ebulioscópico aumenta o ponto de ebulição e o crioscópico diminui o ponto de fusão. Essa é a alternativa correta, tá? A letra E, vamos ler só para ver o que ela tem de errado. Ele fala assim, porque o aditivo diminui a capacidade calorífica da água, causando a diminuição do ponto de fusão e ebulição. De novo, ele manda aqui que diminui o ponto de fusão e de ebulição ao mesmo tempo. Não, diminui o ponto de fusão e aumenta o ponto de ebulição, tá certo? Agora nós vamos ver um outro exercício aí do PET. O segundo exercício, pessoal, que eu trouxe aqui é também o exercício número 2 do PET, né? E ele fala pra gente o seguinte. Num congelador, há 5 formas que contêm líquidos diferentes para fazer gelo e picolés de limão. Se as formas forem colocadas ao mesmo tempo no congelador e estiverem inicialmente à mesma temperatura, vai se congelar primeiro a forma que contém 500 ml de... Lembra o seguinte, pessoal, para congelar primeiro, como ele diz aqui, ó, congelar primeiro, ele precisa ter menos soluto, porque quando eu coloco mais soluto, né, eu estou aumentando as interações, isso dificulta a formação de gelo. Então, a tendência é diminuir o ponto de fusão. E o que quer dizer diminuir o ponto de fusão? É que o tempo, né, para poder congelar vai ser muito maior, né? Já que a temperatura para poder congelar vai ter que ser muito baixa, então ele tem que ficar mais tempo na geladeira. Então vai ser muito mais difícil congelar, por exemplo, nesse caso, uma forminha que tenha água com suco de limão, açúcar e etc. E quanto maior a quantidade, mais o tempo necessário para poder congelar, tá? Então ele quer saber quem vai congelar primeiro. Eu tenho lá água pura, solução em água contendo 50 ml de suco de limão, solução em água contendo 100 ml de suco de limão, a solução em água com 50 ml de suco de limão e 50 gramas de açúcar, e solução em água contendo 100 ml de suco de limão e 50 gramas de açúcar. Nesse caso, a resposta então é a letra A.
o que tem menos soluto tem um maior ponto de fusão, quer dizer, congela numa temperatura maior, ou seja, demora menos tempo lá no freezer para congelar. Resposta é a letra A. Se fosse para comparar entre esses aqui, com os dados que tem aqui, não daria, porque para a gente ver a quantidade de soluto tem que ser em mol, né? E aqui ele está dando em ml. Aqui do açúcar em grama até que a gente conseguiria converter, mas o suco de limão ele tem várias substâncias, várias partículas, que a gente não conseguiria determinar quantos mols tem ali. Mas o exercício é totalmente respondível, vamos falar assim, né? Porque ele quer saber quem congela primeiro. Sempre a água pura congela primeiro do que qualquer outra substância que tenha misturada na água, tá? Faz um teste aí na sua casa, pega uma forminha de gelo, põe metade dela com água pura, metade dela com um suco qualquer. Você vai ver que aonde tem a água vai congelar primeiro, ok? Vamos fazer agora o último exercício para a gente aplicar mais um pouquinho desses conceitos da crioscopia. O próximo exercício que eu trouxe aqui é o exercício 3, né? Adaptado aí da Universidade Mackenzie de São Paulo. E ele fala para a gente o seguinte: a solução aquosa bem diluída que possui menor temperatura de solidificação, vamos ficar atento aqui aos detalhes, ó. Ele pergunta aqui, menor temperatura de solidificação. O que quer dizer isso? É um menor ponto de fusão. Para diminuir o ponto de fusão, né, eu tenho que aumentar a quantidade de soluto, porque quanto mais soluto tiver lá dentro da minha solução, mais difícil será congelar e aí por isso eu vou ter uma menor ponto de fusão. E aí, aumentar a quantidade de soluto significa necessariamente você colocar mais partículas ali, tá? E quando eu falo mais partículas, como é que a gente sabe aí a quantidade de partículas? A gente vai analisar pela quantidade de mol, né, dessas partículas que a gente vai colocar. E tem que olhar também, lembrando das aulas anteriores, né, se a substância é iônica ou covalente, porque se ela for iônica, ela se dissocia e aí você vai ter um número maior de partículas. Então, eu deixei aqui um espaço para a gente poder escrever aqui a dissociação, se for o caso, de cada uma dessas substâncias. Fica mais fácil da gente calcular a quantidade de partículas e responder a questão. Então, na letra A, ele coloca aqui NaCl. O NaCl ele é formado de Na e Cl. O NaCl, então, ele vai ter a dissociação iônica, porque ele é uma substância iônica, em Na+, e Cl-, ok? Outra substância que ele usa na letra B é o MgCl2. Se você olhar na tabela periódica também, o Mg, o magnésio, está do lado esquerdo, é um metal, e o cloro está do lado direito, é um ametal. Então, também sofre dissociação iônica. Aqui eu ponho Mg mais 2 e 2Cl-, ok? Essa carga está associada à posição dele na tabela periódica. Na letra C, ele põe o NaNO3. NaNO3 também vai ser iônico, porque o Na é um metal e o N e o O são ametais. Ele também dissocia em Na+, e NO3-, ok? A gente tem na letra D o NaCl de novo. Então, a letra D a gente pode utilizar a mesma ideia que a gente pôs ali na letra A, né? O NaCl dissocia em Na+, e Cl-. E na letra E, a gente tem a sacarose, que é o C12H22O11. Como a sacarose aqui é o único desses caras que é covalente, ela não se dissocia. Então, ela continua C12H22O11. Basicamente, essa é a diferença, né, pessoal? Se a substância é iônica, ela separa os seus íons. Se ela é covalente, ela deixa os átomos juntos ali, formando a ligação covalente, mesmo depois de dissolvido aí na água, tá? Agora, para a gente ver qual vai ter maior ou menor temperatura de solidificação, é só a gente fazer a conta aqui de quantas partículas, quantos mols de partículas você vai ter, tá? Na letra A, a solução é 0,01 de NaCl, então a gente sabe que se eu tiver 0,01 de NaCl, vai formar 0,01 de Na e 0,01 de Cl, um total de 0,02 mol de partícula, tá? O MgCl2, ele também pôs uma solução 0,01. Só que tem um problema, no MgCl2, a gente tem a formação de um Mg, então forma 0,01 de Mg, e 2 Cls, quer dizer, forma 0,02 de Cl. Isso dá para mim 0,03 mol de partícula.
Aqui eu já sei que esse efeito é maior do que o de cima. O NaNO3, ele mandou 002 de NaNO3. Como ele libera Na e NO3, ele forma 002 de Na e 002 de NO3. Então, um total de 004. É um efeito bem maior também. O NaCl da letra D é 0,1, bem mais concentrado do que o da letra A. E aí, como ele libera 0,1 de Na e 0,1 de Cl, eu vou ter um total de 0,2. Esse 0,2 aqui, cuidado, tá, gente? É a mesma coisa se fosse 0,20. Então, ele é muito maior do que todos os anteriores, tá? E a solução de sacarose, como é 001, mas ela é covalente, ela libera 001 também. Então, vamos ver aqui qual desses tem maior concentração de soluto, né? Maior quantidade de partículas. É a letra D. Como a letra D tem mais partículas, ok? A gente tem maior quantidade de soluto, isso diminui o ponto de fusão. Quer dizer, eu vou ter menor temperatura de solidificação. A resposta aqui, então, é a letra D de dado, tá? Espero que vocês tenham entendido, né, que os efeitos coligativos dependem exatamente da quantidade de partículas dissolvidas e não na natureza desse soluto, né? Então a gente sempre tem que fazer esse esquema, né, quando a gente tiver dissolução para saber qual vai ter maior efeito coligativo, tá? Espero que as aulas aí, esse vídeo seja suficiente para que vocês compreendam. Caso vocês ainda tenham alguma dúvida, volta o vídeo devagarzinho, assiste a aula novamente. Deixa seus comentários aqui com as dúvidas ou então me pergunta no chat do Conexão Escola, pessoal, se você é meu aluno, tá certo? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.